Olá, o Fala Vereador de hoje está recebendo o vereador do PSB de Palhoça, Rodrigo Quintino, que está cumprindo o seu primeiro mandato no município de Palhoça, aqui no Poder Legislativo. Rodrigo Quintino é empresário. Vereador, seja bem-vindo ao Fala Vereador. Eu gostaria de saber, primeiramente, como é que está sendo essa experiência, vereador, de tratar da coisa pública, já que o senhor tem bastante experiência no setor privado. Há muita diferença no trato das questões ligadas ao setor público em relação ao setor privado? Ed, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar falando para você, para todos que assistem o programa. Sim, existe uma diferença muito grande, né? Eu nunca tinha sido candidato, foi a minha primeira eleição, era empresário e talvez tão insatisfeito como grande parte da população estava com o cenário político, eu também estava. E uma forma que eu arranjei de manifestar a minha insatisfação foi me candidatando, porque eu acho que nós vivemos um momento político muito instável, o cenário político passa por um momento de muitas críticas, de muitos escândalos, e eu acho que é uma grande oportunidade de a gente mudar isso. Então, se a gente precisa de mudança na política, e eu sempre dizia durante a minha campanha que o problema da política não é a política, e sim uma grande parte dos atuais políticos, e que a gente precisava de uma renovação. Então, me coloquei à disposição da população como parte dessa renovação, fui aceito, fui muito bem votado e aqui estou. Eu acho que tem que começar por nós essa mudança. Então, nunca fui candidato, nunca exerci nenhum cargo público e estou agora nessa nova experiência. Realmente tudo é muito diferente do meio privado, né? Como empresário, na maioria das vezes, a gente toma a nossa própria decisão. E no meio político, a gente depende de uma série de fatores, de aprovações, de apoio do executivo para poder atender às demandas da população. Mas eu confesso para você que está sendo uma experiência satisfatória. Esses 5 primeiros meses de mandato aí, a gente conseguiu colocar em prática vários projetos da nossa campanha. Eu sempre falo que era projetos e não promessa, porque eu acho que a gente tem que começar a mudar isso, como eu falei. Então, esses termos que normalmente caracterizam o político como promessas, a gente vem tentando mudar e estou conseguindo lidar com essa adaptação e com essa possibilidade de fazer algo que realmente possa mudar a vida das pessoas. Foi esse o compromisso que eu lancei em campanha, me tornar candidato para de verdade fazer algo que pudesse mudar a vida das pessoas. Agora, e é com esse intuito que a gente está tocando aí o nosso mandato nesses 5 primeiros meses. Agora, vereador, como separar o joio do trigo nesse campo político em meio a essa turbulência toda que o Brasil vive hoje? É muito difícil, né? Eu sempre falei uma coisa, que como eu nunca fui político, assim que eu me lancei candidato, a pessoa acaba colocando você naquela vala comum. Por exemplo, tu é político, lá vai mais um ladrão, lá vai mais um safado. Eu escutava isso. Eu nunca exerci nenhum cargo público, eu era empresário, sou empresário. Então, a diferença que tem e a forma de separar, como você falou, é somente mostrando o trabalho, sendo muito transparente, né? Deixando a população a par daquilo que você está fazendo. E eu acho que essa é a única forma de poder mostrar para eles que a política ainda é a única ferramenta capaz de transformar a sociedade. O que nós precisamos é de bons políticos. Vereador, e em relação às políticas públicas, quais são as suas bandeiras principais aqui em Palhoça, nesse seu primeiro mandato? Eu sempre fui um cara do social e do esporte, né? Como empresário, eu sempre apoiei muito essas duas bandeiras. Tive um projeto social aqui em Palhoça durante um bom tempo, um instituto social que trabalha com crianças carentes, através de escolinhas de futebol 100% gratuita, atendimento jurídico, eventos beneficentes para poder arrecadar donativos, alimentos para a comunidade e também na área esportiva, né? Ajudando, incentivando muito o esporte. Eu acho que muitas vezes o poder público ele não consegue atender todas essas demandas sociais. Então esses projetos, esses institutos, essas organizações, elas são fundamentais para complementar aquilo que muitas vezes falta no poder público, né? Durante esse primeiro mandato, o que eu tenho tentado fazer é algumas ações sociais, além de projetos de lei, que possam contribuir com isso. Um exemplo disso, como eu citei há pouco e que talvez a gente possa falar daqui a pouquinho, são meus 2 projetos, que é o Vereador no Bairro e o Vereador na Escola. Fique à vontade. Bom, o Vereador no Bairro, pela primeira vez aqui em Palhoça, a gente fez com que um vereador saísse de dentro do seu gabinete e pudesse ir até a comunidade, ouvir a comunidade numa espécie de audiência pública. Então, uma vez por mês, nós identificamos um bairro e levamos o nosso gabinete até lá,
reunimos, convocamos a população, líderes comunitários e qualquer tipo de liderança naquele bairro. É uma atitude do seu gabinete, não da Câmara? Não, atitude do meu gabinete, né? Isso era um projeto de campanha, né? Que era o vereador no bairro. E fizemos uma audiência. E ali, toda aquela população, líderes comunitários, presidentes de associações, trazem para nós as demandas, as necessidades daquela comunidade e a gente depois, internamente, no gabinete, começamos a dar sequência para poder cumprir com aquilo que foi levantado nessas audiências, né? Isso foi uma ação muito importante. Nós já fizemos duas edições do vereador no bairro. A primeira foi na Ponte de Maruim, na comunidade da Praia, a segunda foi no Jardim Eldorado e a próxima nós faremos no Caminho Novo. Então, uma vez por mês a gente vem fazendo isso a partir do segundo mês de mandato e eu acho que é uma ação muito importante. A segunda delas, o vereador na escola, eu acho que também é uma ação muito importante, porque o grande problema da população hoje é saber diferenciar o que é dever, quais são os deveres, as atribuições do vereador e quais que são do executivo. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente sabe que a principal função do vereador é fazer projetos de lei e fiscalizar o executivo. Porém, muita parte da população não conhece isso e muitas vezes vê a sua rua com buraco ou uma vala que tem que ser limpa, ou uma rua que não está calçada, e muitas vezes ela cobra do vereador. E o vereador não tem autonomia para fazer isso. Ao vereador cabe pedir ao executivo, mas isso é papel do executivo fazer. E muitas vezes, por algum motivo, pode ser que o executivo não consiga cumprir naquele momento essa demanda da sociedade, da comunidade, isso faz com que a comunidade atribua essa falta ao vereador. E muitas vezes fala, poxa, o vereador que não atua aqui na região. Então a gente está levando para a escola, porque eu acho que a criança e o adolescente, ele é a melhor faixa etária para a gente poder tratar, para a gente poder educar. Muitas pessoas, por não saber quais são as atribuições do vereador, acabam julgando de forma errada. Então nós estamos fazendo agora o vereador na escola, que é uma cartilha, onde o vereador vai até a escola e vai fazer uma semana de palestras, de perguntas e respostas. Vereador, o senhor já iniciou esse trabalho nas escolas? Então, Ed, esse trabalho ele vai se iniciar agora no próximo mês. Nós estamos montando essa cartilha que vai ser entregue para cada aluno, para que esse aluno possa levar até o pai, até a mãe, para também uma forma conscientizar os pais também. Eu gosto de usar como exemplo um trabalho muito legal que os agentes de trânsito aqui de Palhoça fazem nas escolas. E por que eles fazem com a criança e com o adolescente? Porque quando chega em casa ou no carro, a criança cobra do pai. Pai, tem que usar o cinto de segurança. Pai, não pode falar no celular enquanto está dirigindo. Pai, temos que atravessar na faixa de pedestre. Então, com essa preocupação que eu tenho da conscientização, a gente acha que o melhor caminho é pela escola, conscientizando a criança, o adolescente, para que quando ele tenha a condição de votar, quando ele tiver a condição de decidir sobre política, ele tem um conhecimento em relação à diferença entre os poderes, o que cabe ao prefeito, o que cabe ao vereador, o que cabe a um deputado e assim por diante. Essa é a ideia. Agora, vereador, o senhor está, de certa maneira, investindo no eleitor do futuro, nas crianças e adolescentes, orientando e explicando qual é o papel do vereador. Mas o atual eleitor, o senhor nota dificuldade? Evidente, a gente não pode generalizar, mas o senhor nota dificuldade no entendimento de muitos eleitores do verdadeiro papel do legislador? Sem dúvida, né? Tanto que há pouco eu falei dessa dificuldade que a gente tem no bairro, onde muitas vezes, por conta de o não atendimento de alguma demanda da comunidade, isso seja atribuído ao papel do vereador, né? Eu acho que existe ainda assim, como você falou, não generalizando, mas uma boa parte da população que ainda não entende o que é o papel do vereador e o que é o papel do executivo. Acho que uma forma de a gente poder tratar isso hoje é a rede social. A gente sabe o quanto a rede social hoje contribui, né, à agilidade da informação. Praticamente a nossa campanha foi feita muito com base na rede social. Então a divulgação dos nossos projetos de lei, a divulgação dos nossos requerimentos, a divulgação daquilo que realmente a gente tem condição de fazer, até onde a gente pode fazer através da rede social, é uma ferramenta muito importante para a gente poder atingir essa parte da população. Vereador Quintino, e com relação aos seus projetos na casa, quais são os principais projetos de lei que o senhor impetrou aqui, que estão tramitando ou que já foram votados? Legal. Hoje, Ed, eu sou o vereador mais atuante da casa, né? Com 5 meses de mandato, nós temos 11 projetos de lei protocolados. Como eu falei, já que esse é o principal papel do vereador, a gente resolveu realmente focar muito nisso. Eu tenho uma equipe muito competente, uma equipe que eu faço questão de sempre ressaltar isso, que eles são muito competentes e a gente trabalha muito junto para poder discutir e poder trazer
para casa, projetos de lei que realmente possam, como eu falei há pouco, mudar a vida das pessoas. Uma vez por semana a nossa equipe ela se reúne para conversar, para poder debater a semana, os atendimentos, e nessa reunião muitas vezes é me apresentado alguns projetos de lei, outro eu já tinha com base na campanha, e a gente consegue protocolar aqui na casa e dar sequência nesse trabalho que a gente está fazendo. Como eu falei, ontem nós completamos 11 projetos de lei. Eu gostaria de ressaltar alguns deles aqui que eu acho que é de relevância. Nós protocolamos um projeto de lei que garante a parada segura. Todo o transporte público de Palhoça, a partir das 22 horas da noite, ele terá o compromisso de fazer a parada segura. Não fugindo do itinerário dele, mas ele pode parar onde o usuário solicitar. Porque muitas vezes a gente sabe que o ponto de ônibus pode ficar a 2 quadras da casa dele. Então ele pode, de repente, pedir para que o ônibus pare na esquina da rua dele para ele poder ir até a sua casa de uma forma mais segura. Um outro projeto de lei que eu gostaria de destacar é o passe livre para policiais, militares e bombeiros devidamente fardados. Por que isso? Assim a gente faz com que a população tenha um pouco mais de segurança, sabendo que dentro do ônibus existe um policial militar fardado. Então a gente traz 2 benefícios, um benefício para o policial militar, tendo a gratuidade, incentivando ele a usar o transporte público, e um benefício também para a população, né? Porque ela vai se sentir mais segura. Um outro projeto de lei que eu também gosto de ressaltar é a publicação no portal de transparência do estoque de remédios hoje na Secretaria de Saúde. A gente sabe que muitas pessoas hoje saem de casa, muitas vezes não sabem nem onde vai recorrer a determinado tipo de remédio ou se existe aquele remédio. A partir do momento em que esse projeto ele está lá à disposição e de casa a população consegue acessar o site e saber se tem o remédio, qual que é o local que ele tem que pegar, isso facilita muito. Um outro projeto que esse sim já foi até aprovado em segunda votação, falta apenas o prefeito sancionar, é o direito de irmãos estudarem no mesmo colégio. A gente sabe que a gente tem um problema muito grande hoje com a falta de vagas em creches e colégios e tudo mais. Muitas vezes, por conta dessa falta de vagas, um irmão estuda num colégio, o outro irmão estuda lá no outro bairro. Então eu acho que isso não garante o laço familiar, que eu acho de extrema importância, e também dificulta a questão do deslocamento dos pais. Então, por conta disso, eu acho que esse projeto também foi um projeto muito bacana, porque assim a gente garante o convívio dos irmãos no mesmo colégio, facilitando assim o deslocamento dos pais. Enfim, mais uma série de outros projetos que Agora, a gente tem aí. Vereador, esse último projeto que o senhor citou, da liberação dos irmãos, né, para estudar no mesmo educandário, ele foi aprovado há poucos dias. Certo. O senhor mesmo disse, só falta a aprovação do prefeito agora. Uhum. E com relação aos outros 3, em que pé está a tramitação deles na casa? Perfeito. Já passou nas comissões? Tudo? Sim, todos eles já passaram nas comissões e agora é só o tempo de poder entrar na pauta para votação. Eu tenho 2 projetos de lei que entram agora na próxima sessão para a primeira votação. E como eu sou o vereador com mais projetos, o que a gente conversou internamente, principalmente com o pessoal do expediente, é para que a cada sessão a gente pudesse colocar esses 2 projetos. Tivemos apenas um que não passou nas comissões, que foi o projeto de garantir com que a gente tivesse intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais, nas unidades de pronto atendimento de Palhoça. Por que eu coloquei esse projeto? Durante a campanha eu tive muito contato com a comunidade surda de Palhoça. E a principal reivindicação deles, para mim, foi que eles não conseguiam ir no médico. Porque quando eles vão no médico, eles não conseguem falar para o médico aquilo que eles estão sentindo. E muitas vezes isso causa de um diagnóstico errado, que por consequência, um tratamento errado, além do custo deles terem que comprar remédios que na verdade eles não precisavam estar usando. Então eles pediram que seria importante uma presença de uma pessoa, de um intérprete de Libras nas unidades de pronto atendimento. Porém, ele não passou na comissão porque isso traz ao Executivo um custo que a casa, que nós, vereadores, não podemos atribuir. Está onerando o Poder Executivo. Estou onerando. Então, o que eu fiz? Peguei esse projeto e levei para o Executivo, de tamanha importância que eu dou a ele. Então, porque o prefeito, sim, ele pode trazer esse projeto para a Câmara e daí ele ser aprovado por nós. Eu não tenho a pretensão, nem essa vaidade de que o projeto tem que ser meu projeto, ele tem que ser bom para a cidade. Vindo do prefeito, vindo de um colega, não tem problema nenhum. O importante é que ele seja de utilidade para a cidade. Vereador, como o senhor vê Palhoça atualmente? Estamos aí com 143 anos de emancipação, é uma cidade com amplo crescimento socioeconômico, tem seus problemas, naturalmente, como todas as cidades têm, mas eu gostaria que o senhor fizesse sua análise a respeito desse desenvolvimento do município de Palhoça nos últimos anos. Palhoça, ela cresceu muito, Ed, nos últimos anos, né?
Eu usei alguns termos em campanhas que eles servem para responder essa pergunta agora. Palhoça deixou de ser o dormitório da Grande Florianópolis. Antes, muitas pessoas trabalhavam em Florianópolis, gastavam o seu dinheiro em Florianópolis, mas tinha que vir para Palhoça para dormir. Por isso a Palhoça era chamada de dormitório da Grande Florianópolis. Isso mudou. Palhoça hoje já é a 9ª cidade do estado em número de habitantes e a 7ª em economia. Então Palhoça cresceu muito, Palhoça tem a sua importância hoje no cenário estadual. O que acontece com Palhoça é que a política de Palhoça, no meu ponto de vista, era uma política ainda muito velha e que precisava de uma renovação para poder acompanhar esse crescimento que Palhoça teve e que continuará tendo. Sabemos que Palhoça tem alguns problemas, principalmente no lado social, no lado da educação. Hoje nós temos um número significativo de crianças sem creche. A gente passou agora pelo período de inscrição, de matrícula, e mais uma vez tivemos aí aproximadamente 5, 6 mil crianças sem creche. Isso se deve muito a esse crescimento populacional que Palhoça teve. Sem um planejamento, principalmente por parte de grandes loteamentos que surgiram aqui em Palhoça, e que hoje eu sou da seguinte opinião: cada novo loteamento que surgir na cidade de Palhoça é a obrigação do empreendedor construir junto uma creche e construir junto um posto de saúde, além da área verde, que isso já é previsto em lei. Então, se cada novo empreendimento tivesse sido feito dessa forma, talvez nós não teríamos essa deficiência que nós temos hoje na questão das vagas de creche. Um dos meus projetos lançados em campanha seria uma parceria entre a rede pública e a rede privada, entre o poder público, a prefeitura, e a rede privada de ensino. Eu conversei durante a minha campanha com muitos empresários da rede privada e a gente sabe que por conta dessa crise instalada no nosso país, muitos pais retiraram as suas crianças de creches particulares. Isso fez com que essas creches particulares, que tinha lá um professor contratado para poder atender 30 crianças, hoje está atendendo 5, 6. Então essa escola particular ela está disposta a fazer um desconto, a fazer uma parceria com a rede pública de ensino, com a prefeitura, para poder atender, para poder receber essas crianças, através de um convênio, porque aquele salário já está pago para aquele professor que vai atender 5, mas que pode atender 30. Isso também faz, Ed, com que a prefeitura tenha um ganho, porque a gente sabe que construir creches para atender 5, 6 mil crianças hoje, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir isso. Sem falar que a gente também está gerando um custo com a contratação de aproximadamente 217 professores para atender a um número de 5, 6 mil crianças. E a gente tem que pagar esse professor, a prefeitura vai ter que pagar esse professor na ativa e depois quando ele estiver inativo, na aposentadoria dele. Então eu não tenho dúvida que a principal saída hoje para que a gente possa resolver o problema da falta de creches é essa parceria entre a prefeitura e a rede privada de ensino. Já levei isso para o prefeito Camilo já está estudando uma possibilidade de viabilizar isso e eu acho que isso vai ser o grande diferencial do Palhoça para o ano que vem, uma parceria para que a gente possa resolver esse grande problema que é a educação. Vereador, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição. Okay. O Fala Vereador de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o Rodrigo Quintino, vereador do PSB de Palhoça. As sessões da Câmara Municipal de Palhoça você acompanha sempre ao vivo, às segundas e terças-feiras, aqui pela Premier TV, no canal 23 da NET e também pela página da Câmara Municipal de Palhoça no Facebook.